Desde o início eu falava dessas babaquices que aconteciam no nosso país. Agora nós temos aí a neta de um ministro de Hitler, né, que ela esteve aqui no Brasil, foi recebida por vários deputados. Essa mulher aí chamada Beatrix von Storck, que está na foto aqui com o presidente Bolsonaro. E a galera do Museu do Holocausto já fez a sua manifestação contrária de repúdio, né, aos políticos que receberam essa mulher de extrema direita. Inclusive no país dela causou um grande reboliço, porque muitas questões racistas, ela é de extrema direita lá, e o país já está caçando a situação dela lá. Depois vocês pesquisem em direito. E os evangélicos, onde mete a cara, onde fiam a cara nesse momento? Porque eu lembro que, coisas que eu não vou esquecer jamais, que lá naquela barragem, né, que houve aquele dejetos sobre que matou várias pessoas nessas usinas aí, esse negócio de rejeitos, vieram os bombeiros lá de Israel e Bolsonaro ficava lá e para cá com os israelitas, e eu sempre falava, cara, como que um cara que diz que admira Hitler, né, inclusive bota a camisa de Messi, né, e bota camisa de Hitler quando vão fazer manifestações contrárias a essas coisas, ele vai lá para afrontar com essas camisas. Um cara que tem como admirador torturadores como o Brilhante Ustra. Como que esse cara tá agarrado com Israel? É só para enganar os trouxas, os cristãos trouxas, porque eu não sou um cristão trouxa. É só para enganar. O cara que faz uma menção, faz um discurso na Câmara honrando o Brilhante Ustra, simplesmente ele está afrontando o STF, que condenou o cara como um carrasco da ditadura. Está afrontando. Se o cara é herói, então o Supremo Tribunal condenou o herói, né? Então é uma afronta. E o que ele mais fez, eu falei isso desde o início, o que mais Bolsonaro fez foi afrontar o judiciário. Porque sabe que o poder está com o judiciário. Tudo termina deles ali. Então, enquanto eles não conseguirem colocar os deles ali, até se raciocina que é um pensamento lógico, a pessoa que quer fazer o que quer do país tem que ter os seus aliados. Né? É uma estratégia de guerra. Então, você vê o nível que está o nosso país de depravação. Né? Eu posso dizer uma depravação política. Infelizmente, estamos vivendo isso daí. Então você que é evangélico, que apoia tudo isso daí, cara, eu acho que você tem que ler a Bíblia de cabeça para baixo, porque não é possível que você não consiga enxergar isso. Você não consiga entender isso. Inclusive, eu lembro que eu falei nos outros vídeos anteriores da homenagem que o Bolsonaro fez, e ele sempre arruma alguma coisa para fazer quando está sendo perseguido, para tirar o foco da imprensa. Ele fez uma homenagem ao Carlos Alberto de Nóbrega, aquele cara lá da Praça é Nossa. E cheguei a citar isso, se eu fosse o Carlos Alberto de Nóbrega, eu não aceitaria homenagem alguma. Por quê? Porque o cara que está homenageando você, o Carlos Alberto de Nóbrega, é simplesmente um cara que está dizendo tudo na vida dele, diz o contrário do que você viveu. Exatamente, você mesmo disse tem aí na internet, tem na televisão aí, nos vídeos remakes da TV, que você viveu na época da ditadura e era terrível. O Jô Soares também dizia isso. Eu acho que o Bolsonaro não se daria bem com o Jô Soares, não, porque o Jô Soares é um cara mais inteligente e metia mesmo na cara a situação. Então, o Carlos Alberto foi lá receber uma homenagem de um cara que tem como admirador Hitler, torturadores, Brilhante Ustra, inclusive, o que fez o passado do Carlos Alberto de Nóbrega ser vivenciar aquela tragédia. Então eu jamais gostaria de receber uma homenagem de um cara desse.
Então, é totalmente o inverso do que você acredita. Tá entendendo? É como se fosse um negro ir na Ku Klux Klan receber uma homenagem. É ridículo. Não estou sendo preconceituoso dizendo isso. Mas é como se fosse isso. Eu vou receber homenagem de um cara, de apoiadores, ou literalmente a religião, que me massacra. Então é muito ridículo. Chega a ser muito hipócrita isso. Tá? Infelizmente, é esse o nosso país. Nós não podemos mais, cara, não se acostumar em ver esse tipo de coisa acontecendo. Ministros que falsificam. Se você pegar ali os ministros do Bolsonaro, teve um que nem assumiu, o cara falsificou um diploma de Harvard. O Wilson Witzel também fez isso, mas o Wilson Witzel foi eleito nas coxas do Bolsonaro. Ninguém conhecia o Witzel, ele só foi eleito pelo apoio do Bolsonaro. Tá? E a prisão dele foi espetacular, foi tão rápido, as consequências na vida do Witzel, né? Não sei se foi prisão, mas as consequências foram tão rápidas que chega a ser de uma estranheza terrível, porque o filho do Bolsonaro está há anos fazendo treta e é difícil, né? Mas o governador se lasca porque não tem foro, eu acho. E o irmão do Bolsonaro era funcionário fantasma e foi pego como funcionário fantasma, de receber 17 mil por mês e não ia lá nunca, mas cuidava das empresas. Então você vê que tem muita falcatrua e acaba em pizza. O nosso país é um país de fácil roubalheira, porque o povo não se comove com roubo. O povo não vai às ruas quando vê uma atitude errada. Eu lembro que há um tempo atrás estavam votando falo sobre isso sempre que eu acho um absurdo. Estavam votando no Superior Tribunal o direito do SUS não financiar remédios para aquelas pessoas que realmente dependem disso para viver. Eu nem sei se o YouTube tirou esse vídeo meu, mas tem muitos anos atrás que eu falei sobre isso, exatamente, que eu acho isso um absurdo, porque não existe, o cidadão tem direito pela Constituição, direito à vida. Então, se o remédio é 1 milhão, 2 milhões, que se dane, eles têm que dar um jeito de trazer o remédio para fazer aquela pessoa viver. E como essas pessoas estão vivendo de doações de pessoas de bom coração que vão doando, vão se compadecendo daquilo, tá? Por conta da era digital que nós estamos vivendo. E se fosse antes? Né? Lembra lá do jogo da minhoquinha do Nokia? E se fosse naquela época? E você imagina como é que está a situação agora nessa época de pandemia? Que as pessoas nem têm como ajudar. Então isso não convém ser objeto de votação. Não tem discussão sobre isso. Já é garantido pela Constituição esse direito, já é garantido. Mas como a lei tem essas palhaçadas de várias interpretações e sempre há uma brecha, cara, é tão fácil as coisas, mas eles fazem reviravoltas imensas. Por quê? Porque a miséria é conveniente. O único filme, o único documentário que eu já vi na minha vida falar a realidade do Rio de Janeiro é o Tropa de Elite 1 e 2. É a verdade nua e crua que está ali. Tanto que esse filme nem ia para o ar, né? Ali é a realidade nua e crua, que tudo começa em Brasília. Que o nosso sistema brasileiro não tem poder contra os adversários, né? A bandidagem que está se evoluindo. Podem até tentar mostrar algum poder, mas não tem. Não tem porque são muito fortes. Mas como isso pode mudar? Nós temos que mudar esses caras que estão lá dentro. Esses políticos que estão há anos ali sugando, são sanguessugas, sugando o nosso país, tirando direitos do povo, vendendo reformas como se fossem boas para a população. Só que a população não entende, não compreende, não faz ideia do que está acontecendo e vai com a maioria. E a maioria está buscando seus próprios interesses. Você vê que o empresário vai votar em quem? Ele vai votar em quem tira direitos trabalhistas, filho. A não ser que ele seja um cara mais consciente, tenha mais consciência social,
tenha uma família, que discuta com ele, ou que ensinou ele o caminho certo, que ali ele nem vai fazer questão, não vai nem olhar para o lucro dele, vai olhar para o que é real. Porque tem gente que só está pensando no seu lucro. Tem um monte de empresários aí, microempresários nessas pequenas lanchonetes que não assinam a carteira dos seus funcionários. Que não assinam. E depois eles vão botar na justiça e ganham. Então, como é que o cara não assina? Ele quer ter funcionário e não quer assinar a carteira do funcionário. Como que é isso? Ele quer enriquecer e quer ganhar o dinheiro dele. Aí o cara fala assim, então não tem como. Então você não seja empresário. Se não tem como você seguir as regras, não seja empresário. Eu sei que no Brasil realmente há um obstáculo muito grande, mas quem tem que ceder é o governo. Não é os direitos trabalhistas que tem que ceder. É o governo que tem que tirar menos, incentivar mais o pequeno empresário, dar incentivos maiores. É o governo que tem que tirar os impostos que são altos. Vai comprar gasolina, tem um monte de imposto, um monte de taxa. Essa taxa vai para quem? Para o trabalhador do posto de gasolina? Não, vai para o governo. O lucro do posto de gasolina, na mistura, em tudo que acontece ali, vai para o dono. E do dono, uma boa parte daquela roubalheira toda vai para o governo. Então, por isso que o governo não fiscaliza o roubo. Porque o roubo convém ao governo. Aumenta os lucros. Aumenta o imposto de renda. Mas a desgraça do povo ajuda. Então, eu tenho que ajudar aquele empresário a ter mais dinheiro para me recolher mais. Então, se ele tiver mais empregados, vou ter mais, o governo vai ter mais. É tudo isso. Então, a miséria do povo convém. O cara não precisa fazer tantas promessas. Quantos prefeitos aí só fizeram um viaduto, uma cidade da música? Fizeram nada demais. Aí depois saíram, colocaram o secretário de obra para ser o prefeito, que não fizeram nada além de roubar. E assim caminha a humanidade, com passo de formiga sem vontade. Assim vai caminhando, vai se desenrolando. Só que nós estamos na era virtual, na era digital. Na era digital, o cara faz um vídeo e fica rico, e a gente fica trabalhando a vida toda e não consegue ganhar 10% do que aqueles caras ganham. Tá mais fácil pro pessoal ganhar dinheiro, E vou te falar, e tem gente que não tem talento para ganhar dinheiro. Ele tá ali porque foi um dos primeiros, ou porque alguém começou a pegar aquilo ali e até comprando seguidores, E depois a maioria, a massa foi toda junto. Os caras às vezes não tem talento. O cara faz uma piscina de Nutella, meu irmão. Isso é talento onde isso? Esse, pelo menos nesse vídeo, não tem talento, filho. Uma piscina de Nutella. Dá essa Nutella para aquele povo da África do Sul lá comer. Então tem gente que não tem talento, faz umas coisas assim que ninguém fez, lógico. Ninguém, questão de dinheiro, não. Os caras fazem, aquilo não é talento, é uma coisa que surgiu assim nova e quando não se tem nada para comer, qualquer coisa que você coma tá de bom tamanho. Se não tem nada, então te der uma cebola, tu vai fazer um filé mignon com aquilo ali. Exatamente, a internet tinha nada, começou a ser preenchido por um monte de coisa inúteis. Eu botei muita coisa inútil também na internet, posso nem falar muito, mas não fiquei famoso com isso. Mas tem gente que ganhou muito dinheiro com coisas inúteis. Então, para um país onde nós temos um monte de inúteis ganhando dinheiro do povo, está de bom tamanho. Eu gostava muito do Ariano Suassuna, que ele falava assim, que na revista colocaram que o Chimbinha era um guitarrista fenomenal. E ele falava, onde eu vou achar palavras para dizer, para representar bem, quando eu achar realmente um cara que seja um Beethoven, um cara que entenda realmente de música. Porque vocês estão chamando qualquer pessoa de fenomenal,
né? Ou seja, o mundo está assim, colocando pessoas no status que não são fenomenais. Se tornam grandes popstar porque tem um grande aparato por trás daquela pessoa, um grande empresariado por trás daquela pessoa para forçar a barra e colocar ela no estrelato. Mas ela não é tanto assim. Às vezes um pouquinho e às vezes nenhum talento. E é isso que nós estamos vivendo. Não se tem mais popstar como Michael Jackson, né? Então, gente, nós vimos aí essa mulher, neta de um ministro do Hitler, tesoureiro lá do Hitler, ela vem aqui e ela é recebida pelos políticos da onde? PSL, Partido Sujo de Pau de Galinheiro. E o povo recebe ela de braços abertos. Que mensagem eles estão dando para nós? Que mensagem? O que o mundo está fazendo, né? Como que recebem? Porque são gente da mesma laia, gente do mesmo aspecto, da mesma filosofia, da mesma doideira. Entende? E aí, como é que os cristãos aceitam isso, gente? Isso é inadmissível. Como os cristãos aceitam isso? Abraçam essas causas. Eu acho que há limite para o perdão no que diz respeito à política. O cara roubou, ele não tem crédito, ele não tem que ter mais crédito. Ele vai fazer de novo. Ele não merece respeito mais. O cara mentiroso, o cara que, essa reforma vai ser boa, como o Ratinho lá, né, um puxa-saco. Ele e aquele Otônio de Paulo são dois puxa-saco. O Ratinho, se essa reforma fosse ruim, eu não estaria falando, ganhou um dinheiro para falar aquilo. É ridículo isso, gente. Usam os influentes porque, na verdade, eles acham e eles têm até certeza que o povo brasileiro é idiota. Eles têm essa certeza porque eles veem a gente anos e anos colocando esses bichos preguiça, essas sanguessugas no poder, então eles veem que a gente é idiota. Aí surge o Dória com aquela ração dele lá, feita com o resto de alimento de restaurante, cujo a irmã dele tinha uma empresa para fazer aquilo. Isso não dá para esquecer, mas o povo já esqueceu. Com a internet o povo consegue esquecer. Eu não preciso nem de internet para lembrar dessas coisas. Isso não tem perdão, isso, filho. Porque se pudesse o cara fazia de novo. Resto de alimento para levar. Ainda botou a imagem da Santinha para poder dizer que aquilo é um alimento milagroso. Ou seja, tentando emocionar as pessoas por meio da fé. Gente, nós não somos surtados. A gente não temos mais aquele. Não temos que ter aquele hábito de acreditar em política como pastel de feira, como sendo pessoas humildes. O Jânio Quadros fazia isso. Eu tenho a medalhinha de Jânio Quadros aqui, tinha 2 vassourinhas, ele dizia que ia varrer a corrupção. Ele jogava pozinho, polvilho no terno para dizer que tinha caspa, para dizer que era do povo, comia quentinha, depois renunciou achando que o povo ia abraçar ele e levou um chute no traseiro. Ninguém abraçou a causa. Graças a Deus. Mas de hipócritas na política a gente tá cheio.